Oi, gente, eu sou a Ana da Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 livros que eu tenho na estante que eu tenho medo de ler. Gente, eu separei 5 livros aqui da minha estante, dentre os quais eu tenho mais receio de pegar pra ler. E esse medo, não tô falando de que eu tenho medo que a história vá me assustar, né? Que seja uma história de terror, que seja amedrontadora, não isso. Que são medos diferentes e eu vou explicar para vocês cada um deles aqui. Eu separei 5 porque acho que esses são os que eu mais tenho esse receio da minha estante, que quando eu olho para eles eu penso, será? Então já deixa o like agora no começo do vídeo se vocês gostam de vídeos assim e se inscreva aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. O primeiro da lista não poderia ser outro, gente. Esse daqui é o que eu mais tenho receio de pegar para ler. E assim, esse daqui, o medo é tanto que eu nem tenho vontade de pegar para ler mesmo. Tô falando de A Hora do Pesadelo. Nessa edição belíssima da Dark Side, eu comprei, falando a realidade aqui, por causa da edição. Achei o livro muito bonito, vi na livraria Saraiva, comprei faz alguns anos já. Eu acho que, se bobear, esse é o livro mais antigo que eu tenho na estante sem ler. Porque na época, quando eu bati os olhos nele na livraria, eu fiz uma ideia de que fosse contar a história do filme. Mas aqui é a história dos bastidores, de como o filme foi feito, com detalhes, sabe? A ideia dos produtores, do diretor, enfim. Então, eu tenho muito medo de pegar esse livro e ele ser extremamente cansativo. Tenho tanto medo que não tenho vontade mesmo de pegar para ler, pelo menos por enquanto não. Ele é um calhamaço para ajudar. Deixa eu confirmar aqui quantas páginas ele tem. Não, na verdade não é, gente. Parece que é, né? Nossa, dá muita impressão de que tem mais de 600 páginas aqui. Mas ele tem 521 páginas só. Quer dizer, só porque eu achei que fosse um calhamaço, né? Com mais de 600. Mas, enfim, 500 páginas de um livro que eu não tenho vontade no momento, então significa que sem previsão de pegá-lo. Aliás, se vocês já leram algum desses livros que eu vou mostrar para vocês e acharam muito bons e pensarem assim, não, pode pegar, fica tranquila, que é só impressão, o livro é bom, deixa aqui nos comentários, tá? Para ver se assim eu me animo, me encorajo de pegar algum desses daqui. O segundo que eu tenho mais receio de pegar, e esse daqui é pela temática, porque eu li um livro, não sei se foi no ano passado ou retrasado, cujo nome é Mulheres, Mitos e Deuses. Não tenho certeza se é esse o título, eu vou deixar a capa passando na tela para vocês, para confirmar. E eu não gostei daquele livro. E eu tô com medo desse daqui ser igual, ser uma leitura cansativa. Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Eu tenho esse livro também já faz um tempinho, menos tempo do que aquele outro, aquele realmente já fez vários aniversários. Mas esse daqui eu achei a edição também muito bonita, mas eu tenho medo de pegar para ler e ser extremamente cansativo. Aquele outro livro que eu citei para vocês, que eu fiz a comparação, que pode ser que não tenha nada a ver um com o outro, porque aquele eu fiz uma ideia antes de pegar para ler e que não tem nada a ver com o que eu pensei que ele fosse. Ele vai citar várias deusas, várias personagens da mitologia, enfim. E vai falar sobre a história de cada uma delas, sobre mulheres que foram importantes na história. Mas eu achei muito cansativo, eu não curti a leitura daquele livro. E eu faço uma ideia de que esse daqui seja algo parecido, então não sei, eu só vou adiando. Eu lembro que eu coloquei ele, acho que numa TBR do mês de março, para homenagear o mês das mulheres, mas não peguei para ler. E
Não sei. Aqui tá falando, ó, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Não sei, não sei se colocou esses mitos e histórias, eu já encasquetei com aquele outro livro lá e falei, ai meu Deus, vai ser a mesma coisa. Mas aqui, ó, a sinopse é interessante, ó. Medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas, assoberbadas com o acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estes. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Mulheres que correm com os lobos identificam a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda com o arquétipo da mulher selvagem, e propõem o resgate desse passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. Gente, não sei o que pensar. Vocês já leram esse livro? Tem alguém aí para me encorajar a ler, que é muito bom? E eu já vi opinião de outras pessoas que não gostaram. Tem gente que gostou muito, tem gente que não curtiu, então estou muito dividida, por enquanto, com medo de pegar esse livro para ler e adiando mais um pouco. Mas assim, não desisti. Talvez eu pegue para ler assim, divido em alguns meses, sabe? Leio um pouquinho por mês. Deixa eu ver quanto... Ó, tem 575 páginas. Então já é quase um calhamaço, né? Tô lembrando aqui agora, ele tava na minha lista e o meu marido quem comprou da minha lista de desejos da Amazon. Porque eu adicionei a wishlist porque tem uma sinopse interessante, né? Vocês não acharam? Mas assim, não sei se na prática vai ser tão interessante assim. Os próximos 2 livros, o meu medo tem uma explicação. São 2 do autor Gabriel Garcia Marques. No ano passado, eu li esse livro aqui dele, ó, Crônicas de uma Morte Anunciada. Olha a finura desse livro, gente. Ele tem menos de 100 páginas. E foi uma leitura super arrastada, super arrastada. E por ter sido uma leitura assim, desse jeito, e ele ser curto, eu fico com receio de pegar os outros 2 do box. Porque, ó, eles são maiores, que são 100 anos de solidão e o amor nos tempos do cólera. São grandes clássicos, né? Títulos bastante conhecidos, muito elogiados. Esse daqui, principalmente, os 100 anos de solidão, tem gente que fala que é o seu preferido, que é um livro preferido da vida, né? Um favorito. Mas... E tem uma característica nele que parece que os personagens... São vários personagens com o mesmo nome, não é isso? E aí eu fico pensando, ai meu Deus... Se aquele com menos de 100 páginas eu achei super arrastado, que eu não... Sabe, pra ler, sabe aquela dificuldade de seguir adiante, assim... Parecia que travava a leitura. Imagina... Esse daqui que tem, sei lá, 3 vezes mais o número de páginas. Então, esse é o motivo do meu medo de pegar esses 2 livros aqui para ler. A escrita do autor. Mas muita gente fala que são bons, principalmente os 100 anos de solidão. Eu falei isso no meu Instagram a respeito dessa leitura aqui ter sido arrastada e do meu receio de pegar o outro. Mas me falaram que é para eu enfrentar, porque é muito bom. Então, eu pretendo dar uma chance para ele logo mais. Não vou desistir. E dentre os que eu mostrei aqui, eu tô colocando assim na ordem, tô mostrando para vocês na ordem do que eu tenho mais medo. A Hora do Pesadelo é o que eu mais tenho. Depois vem Mulheres que Correm com os Lobos. E depois esses 2 aqui, do Gabriel Garcia Marques. E, por último, cujo medo é justificado pela diagramação do livro, é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Mas aqui a premissa ela é muito interessante. A sinopse eu acho fantástica. Vou ler aqui para vocês, para quem não conhece ainda. Um motorista parado no sinal subitamente se descobre cego. É o primeiro caso de uma treva branca, que logo se espalha incontrolavelmente.
Resguardados em quarentena, os cegos vão se descobrir reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. Ou seja, do nada, uma pessoa ali, um motorista, ele fica cego, ele se vê cego, ele tá ali parado no trânsito, o pessoal começa a buzinar porque ele não anda, ele começa a mexer a boca, né, pra quem tá fora do carro, vê que ele tá mexendo a boca falando, estou cego. E aí, depois, várias outras pessoas começam a vivenciar a mesma coisa, começam a ficar cegas. O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se a companhia dos maiores visionários modernos, como Franz Kafka e Elias Kennedy. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, face à pressão dos tempos e ao que se perdeu. Gente, eu achei essa premissa fantástica. Eu adorei quando eu li, por isso que eu comprei. E tenho muita vontade de ler. Não é isso que me assusta. É isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa diagramação. E é um livro inteirinho assim, gente. Com um parágrafo na página, sem diálogo algum. É só texto corrido. Então, assim, esse é o motivo do meu medo. Mas quando eu mostrei ele aqui no canal, quando eu gravei o unboxing, muita gente falou bem, muita gente falou pra eu não temer isso, que a história é muito boa. Então, assim, por isso que ele apareceu por último aqui, que é o que eu menos tenho medo, que eu tenho pela diagramação, assusta um pouco, mas essa sinopse é muito interessante, chama a gente, convida a gente para ler e conhecer essa história, né? E acho que do autor, do José Saramago, eu não me lembro se eu já li alguma coisa na época da escola, eu acredito que não. Eu tenho 2 livros do autor na estante, que é esse daqui, Ensaio sobre a Cegueira, e As Intermitências da Morte, que eu também não li, e é um pouco mais fino que esse, então eu acho que talvez eu comece por aquele, já que é mais fino, né? Pegar o exemplo aqui do Gabriel Garcia Marques, eu comecei pelo mais fino, mas pode ser que a experiência seja diferente, né? Que os outros livros, apesar de serem mais grossos, sejam mais interessantes, as histórias. Então pode ser que esse daqui seja a mesma coisa. Mas, por via das dúvidas, prefiro começar pelo mais fino, conhecer a escrita do autor pelo mais fino, porque aí a diagramação, né, o medo diminui um pouquinho. Mas esse daqui realmente tenho muita vontade de conhecer. Os dois do José Saramago. Tenho bastante vontade de conhecer. Então, esses são os 5 livros da minha estante que eu tenho mais receio de pegar para ler. Tem alguns outros que eu fico assim na dúvida, fico adiando um pouco, leio a sinopse, acho interessante, mas penso assim, será? Mas esses daqui são os que eu mais temo pegar para ler. O que vocês acharam? Tem algum desses daqui que realmente vocês concordam comigo que não é tão interessante, é um pouco maçante a leitura, cansativa? Deixa aqui nos comentários, ou então me encorajando, né, a pegar logo. Qual desses vocês acham que eu tenho que pegar primeiro para ler, dar uma chance, né? Eu acho que o primeiro que eu pegaria para ler seria esse mesmo, do Saramago, ou quem sabe um do Gabriel Garcia Marques, mas deixa aqui a opinião de vocês nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.